Você sabe o que é um CSO, ou Chief Spiritual Officer? Meu nome é Leidiane Ferreira, eu sou especialista em propósito para pessoas e negócios e hoje nós vamos falar de um tema que vai ajudar a aumentar o seu índice de bem-estar, trazer mais produtividade, senso de pertencimento e colaboração para a sua organização ou para a sua vida, que é entender o papel de um CSO, ou Chief Spiritual Officer. Em primeiro lugar, é muito importante entendermos a diferença entre religião e espiritualidade. Eu vou usar um exemplo didático para você entender o que eu estou falando. E não se esqueça de fazer inscrição no canal Propósito na Prática e clicar no sininho para que você receba conteúdos relevantes toda vez que um vídeo novo sair. E aproveita para curtir o vídeo, caso você tenha gostado, e deixar seus comentários e muitos likes para que eu possa te conhecer melhor também. Eu vou explicar para vocês a diferença entre espiritualidade e religião. E quem me ensinou essa forma de demonstrar foi o professor Adilson Souza. Professor, muito obrigado, um abraço para você e olha o seu legado aqui sendo passado para o maior número de pessoas. Então, é o seguinte, a espiritualidade é como se fosse a garrafa, ou seja, ela está toda aqui nessa garrafa, ela está concentrada aqui. E quando eu estou falando de religião, é mais ou menos isso daqui, é como se fosse que a espiritualidade passasse para todos estes copos. E as religiões é como se fossem os copos. E a espiritualidade é a garrafa. A espiritualidade representa a consciência de unidade, a união de todos os povos, de todas as crenças e a consciência de que todos somos uma coisa só. Isso é espiritualidade. E religião é essa espiritualidade dividida em vários copos. Agora que você consegue entender a diferença entre espiritualidade e religião, vamos falar mais de espiritualidade sem prestar atenção em dogmas ou crenças e prestar atenção na garrafa e não nos copos? Quando falamos de espiritualidade, principalmente neste vídeo, estamos falando de causas e valores universais como a equanimidade, o amor, a compaixão, o respeito e por aí vai. Então, por favor, não relacione o tema espiritualidade com religião aqui neste vídeo. E para tratarmos do tema no contexto organizacional, onde há muitas pessoas com várias religiões e crenças, é muito importante falarmos de coisas universais, independente de dogmas. A espiritualidade representa a união de todos em prol de uma consciência única. E de cara, eu quero quebrar uma crença em relação aos comportamentos. O fato de falar e viver este tema não te impede de ter uma vida normal como qualquer outra pessoa, como tomar um vinho, comer uma carne, ter relações sexuais, sair para uma balada, dentre outras coisas. Sua consciência vai te levar a estabelecer seus próprios limites e gerar os gatilhos que vão ser importantes para você continuar a jornada de uma forma leve, amorosa, dentro do seu próprio ritmo. Mas não tenha medo e vergonha de falar do tema, ou não ache que você não é evoluída para falar do assunto. Todos nós conseguimos tratar de assuntos e causas que são universais, e a espiritualidade é uma delas. Algumas empresas ao redor do mundo, pequenas, médias e grandes, estão criando o cargo de CSO, ou Chief Spiritual Officer, ou chefe executivo espiritual. Também pode ser chamado de CMO, ou Chief Mission Officer, ou chefe executivo de missão, que é aquele que garante a preservação do espírito da empresa e do seu conjunto de visão, missão e valores e propósito. Mas, Leide, isso não é obrigação da diretoria, do CEO, do conselho de uma empresa? Sim, é obrigação das primeiras linhas de direção, mas devido às metas, cobranças, dinâmicas de mercados, processos, complexidade, isso vai se perdendo ao longo do caminho e o CSO não deixa isso acontecer. Atua de maneira preventiva no contexto de guardar o propósito e elevar o nível da consciência da organização. E só para lembrar que saiu na revista Exame, de abril do ano passado, de 2019, que um propósito aumenta em até 10 vezes o retorno financeiro para o acionista. O CSO não precisa ser fundador ou CEO da empresa, pode ser um profissional com experiência de negócio e cultura, principalmente com integridade pessoal e profissional, com coragem e forte senso de colaboração. Depois você vai aqui no canal e assiste o vídeo sobre colaboração que eu fiz com muito carinho para você.
No geral, o CSO trabalha os conflitos do indivíduo versus organização e sociedade, é um gestor de egos, um curandeiro organizacional. É um guardião da cultura, da missão, da visão e valores. Ajuda na tomada de decisões mais complexas com base nos valores. Direciona a alta gestão da empresa para que o nível de autoconhecimento e consciência se eleve através de ações práticas em projetos e gestão diária. Integra as polaridades de tomada de decisão como curto prazo versus longo prazo, visão de mente racional com a mente intuitiva, sonho versus realidade, ação versus reflexão, criatividade versus regra, separação versus unidade, dar e receber. O perfil do CSO é de alguém muito integrado com os princípios de autoconhecimento, da mente humana e da inteligência espiritual, que tem coragem e verdade como guias internos, desapegado das estruturas de poder e controle e que vai trazer a consciência de uma verdade maior para a empresa. Por isso, o CSO opera em patamares mais altos como lideranças, conselhos e governança familiar, ajudando na direção do propósito da empresa. E eu deixo aqui a reflexão para você. Não é demais uma organização que investe num CSO? Você não queria trabalhar numa organização que se preocupa com o indivíduo, com a sociedade neste patamar? Essa organização não mereceria muitos likes da nossa parte. E você, já pensou que pode ter uma carreira de CSO que, se olhar um pouquinho para dentro, pode ter muita coisa a contribuir para o mundo? Gostou do conteúdo e gostaria de ser um CSO ou recrutar um? Quer saber mais e quais são as empresas que têm CSO? Acesse nossas redes e dê muitos likes para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível. Já imaginou como o mundo seria melhor com vários CSOs por aí? Um beijo!